Olá, meu nome é Maria Silvia Gonçalves. Estamos aqui no nosso terceiro encontro para falar do livro O Mundo na Sala de Aula. Já tivemos dois outros encontros, nos quais eu expliquei para vocês que o objetivo desta obra é ajudar o professor a desenvolver as suas atividades de leitura na sala de aula, né? Propus algumas sugestões, principalmente as questões inferenciais, sobre as quais nós já falamos bastante. E hoje vou falar sobre o terceiro capítulo do livro, que justamente eu me questionei. Será que o aluno ele tem condições, ele tem os pré-requisitos necessários para que a gente possa desenvolver esse tipo de atividade na sala de aula? Então, eu fiz uma análise, um perfil, né, dos nossos alunos do ensino fundamental 2, que é o ensino, que é a área na qual eu atuei muito tempo, e analisei alguns aspectos que nós vamos dar uma olhadinha agora. Vocês podem ver nesse slide aí. Primeiro, os aspectos cognitivos. Então, nós temos nossos alunos, eles têm mais ou menos de 11 a 15 anos, são pré-adolescentes ou adolescentes, né? E eles já passaram por aquelas etapas de decodificação, né? A leitura, isto já não é um problema, ou pelo menos espera-se que não seja, né? E eles já têm uma capacidade de formular hipóteses, de fazer operações abstratas, né? Já têm a reversibilidade de pensamento e podem controlar o próprio processo de desenvolvimento de leitura. Então, eu acredito que não seja problema nenhum nós colocarmos as questões inferenciais para esses alunos, né? A única questão aí seria que houvesse uma progressão das dificuldades. É claro que você não vai para um aluno de sexto ano colocar já atividades muito difíceis. Então, o ideal seria ir progredindo isso do sexto ao nono ano. E o ideal também seria que houvesse, por parte da escola, no planejamento, né, um combinado entre todos os professores, para que cada um dentro da sua disciplina fosse também fazendo isso, a cada ano dificultando um pouquinho mais as questões para abordar o texto, né? Bom, isso seria com o aspecto cognitivo. Então, o aspecto cognitivo eu acho que não haverá problema. O aspecto físico-emocional. Bom, nós sabemos que nessa idade eles crescem muito, né? Mas nem sempre a maturidade acompanha o crescimento físico. Então, eles estão naquele mundo que eles não são crianças, não gostam de ser tratados como crianças, ao mesmo tempo também eles não são adultos e nem querem as responsabilidades do mundo adulto, né? Então, às vezes, por conta disso, eles têm as crises emocionais, mas eu acredito que eles todos tenham um objetivo, eles buscam a sua própria identidade, eles buscam autonomia. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa busca da autonomia que eles querem e tentar formar um leitor autônomo, né? Aproveitar que eles têm essa vontade e tentar construir aí o leitor, dar bastante autonomia para esse leitor. Então, aquela questão de controlar o próprio processo, eu acho que eles têm condição, sim, de controlar o próprio processo de leitura. E uma coisa que eu acho muito interessante nessa faixa etária, que eu chamo de uma fase maleável. Por que que é maleável? Porque você consegue ainda, nesta faixa, passar determinados valores para o aluno, né? Já no ensino médio já é um pouco mais difícil, mas então eu acredito que seja uma ótima oportunidade para a gente, na hora de escolher os textos, de fazer a seleção dos textos, você tentar passar um quadro de valores positivos para esse aluno, né? Porque você sabe que ele está construindo a subjetividade, construindo a individualidade dele. Então, nada melhor do que você formar um aluno
ético, honesto, solidário, digno, né? Mais importante que formar um leitor eficiente é formar um cidadão digno, né? E nós temos essa oportunidade nessa faixa etária. E ainda mais diante da realidade em que a gente vive hoje, né? Onde você tem crises de autoridades nas instituições, falta de ética. Então, seria muito interessante trabalhar nesse sentido, formar o cidadão com valores muito positivos, né? Depois tem os aspectos que são social, profissional e cultural. Bom, o aspecto social, eu já falei várias vezes que a leitura é uma prática social, né? E o aluno vai trabalhar sempre no seu grupo, né? O profissional, eu acho que a gente pode sim convencer o aluno, porque ele sabe que ele está estudando, mas que um dia ele vai ter a não ser os privilegiados, né? Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ter uma profissão. Ele, na verdade, ali na escola, ele também está sendo preparado para ser um bom profissional. E eu acho que nada melhor do que ser um leitor crítico, um bom leitor, né? Em qualquer profissão que ele vá qualquer profissão que ele vai exercer, ser um bom leitor vai ser um aspecto bastante positivo. Então, esse também é um convencimento que a gente consegue, né, com o aluno. Ele sendo um leitor crítico, ele vai ter condição de se qualificar melhor, ele vai ter condição de entender melhor o mercado de trabalho, né, a crueldade do mercado de trabalho. Então, eu acho que nesse aspecto profissional também, você formar um leitor proficiente, você já está ajudando nesse aspecto. No aspecto cultural, então, nem se fala, né? Aí o professor ele tem que ser um agente de cultura mesmo, ele tem que tirar o aluno daquele espaço cultural restrito, trazer ele, abrir perspectivas, trazer ele para um universo mais amplo, né? Abrir os horizontes desse aluno, valorizar a cultura desse aluno, fazer com que ele valorize a arte, as manifestações artísticas, a cultura popular, né? Então, tudo que eu acredito que muitas vezes exista a violência que existe nas escolas é por falta de uma cultura com a qual o aluno ele não consiga se identificar. Então, como ele não consegue se identificar, então muitas vezes isto acaba resultando em violência, né? Então, tudo que diz respeito à cultura precisa ser valorizado, né? E não nos esqueçamos que a escola ela não é um mundo à parte, ela não é uma ilha, ela está inserida dentro de uma comunidade, dentro de um contexto cultural, né? E esse aluno ele vai interagir o tempo todo, ele vai estar agindo, interagindo com pessoas, né, da escola, da comunidade. E então este agir, né, também essas ações também essas ações com o meio nos levam a dar importância, dar uma grande importância para este meio, né? E uma grande importância também para o mediador. No caso, se for o professor, nessas relações que eu falei agora, vocês viram como o professor é importante, né? E também busquei fundamentação teórica, vocês podem ver agora no próximo slide, eu busquei fundamentação teórica em Vygotsky, né, em Bakhtin. Por que Vygotsky? Porque justamente, olha lá, o que ele fala? Ele fala que o aprendizado se dá pela mediação, né? E ele diz que a linguagem, como sistema simbólico, também é um mediador, né? Então, o aluno aprende pela mediação, né? E ele diz que é a relação do sujeito com o meio sociocultural é que faz com que o aprendizado ocorra. Ele fala que as funções mentais superiores, elas ocorrem no plano intersubjetivo, ou seja, pelas trocas com esse ambiente sociocultural, né? Por esta troca. E o Bakhtin também, no conceito que ele tem de interação verbal, né, ele revela o caráter social das atividades linguísticas, né? E para ele, a interação verbal é a realidade fundamental da língua. Então, um outro
Um outro conceito dele que interessa muito para a gente é o de responsividade, né? Porque ele diz que quando o locutor, o ouvinte, quando ele ouve, né? Ou quando ele lê, no caso, a significação do discurso que vem para ele, ela tem uma resposta, mesmo que não seja uma resposta concreta, né? Existe ele chama de atitude responsiva, né? Atitude responsiva ativa, que você, toda vez que você lê ou ouve, você automaticamente você ou concorda, ou discorda, ou polemiza, alguma coisa você faz em relação àquilo que você ouviu, né? Então, aí é que se dá o jogo, né? E essa atitude responsiva ativa é aquilo que a gente quer que o aluno tenha, né, no momento em que ele está lendo o texto, no momento em que a gente está trabalhando com o texto, né? Aí também vocês têm aí vocês têm também um pouquinho sobre as relações intertextuais, né? Porque quando os enunciados se concretizam em textos, então ele diz que existe a relação intertextual entre todos os textos produzidos no mundo cultural, né? Então, ele fala que ninguém escreve ou diz alguma coisa do nada. Tudo que você fala, ou tudo que você escreve, você já ouviu, é o já dito, né? E e isso aí vai criando uma teia, né, uma rede de textos que dialogam entre si, né? E justamente, se você pensar na intersecção de todos esses textos que estão aí no mundo cultural, a intersecção seria o intertexto. E eu já estou colocando isso para antecipar um pouco o que nós vamos ver no nosso próximo encontro, porque aí eu vou falar exatamente como se procede a leitura intertextual na sala de aula, para que nós possamos praticar tudo aquilo que eu venho falando sobre as atividades inferenciais. Isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Por hoje é isto. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima, então. Tá?